bem-vindos ao teoricamente, primeiro episódio do Rumos Inteligentes. Estamos aqui com o Zé Neto. Meu amigo, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, eu. Estamos com o ilustre de Vitor, meu co-host aqui também. Mais uma vez. Junto, mais uma vez. E estamos muito felizes, cara, que esse primeiro episódio pode ser para um cara tão importante para o nosso cenário de empreendedorismo aqui para o Piauí, principalmente para Teresina, né? Você foi um desbravador de um conteúdo que ninguém pensava que era possível para a gente, né, cara? Massa. Obrigado eu pelo convite, cara. Que honra fazer essa estreia do programa. Parabéns pela iniciativa. Sempre bom falar sobre negócio, falar sobre desenvolvimento, crescimento. E quem sabe também levar uma palavra aí de força e garra para quem está assistindo a gente e que a gente possa contribuir aí de forma positiva. Com certeza. Quando o João foi que disse, né? Vamos convidar o Zé Neto para ser o nosso primeiro entrevistado. Que a gente fez o primeiro episódio, nós dois, contando um pouco sobre o podcast. Na hora que ele disse, eu falei, pô, eu sempre tive vontade de trocar uma ideia com o Zé Neto. Vamos lá. Desde que eu vi Cuidado ele para não sair com um imóvel novo. Calma, vamos com calma. E acho que a gente vai ter uma boa conversa aqui, né, João? Com certeza, cara. Eu acho que aqui tem um trio, vamos dizer assim, de pessoas que são apaixonadas por empreendedorismo. Todo mundo aqui é empreendedor, mas cada um tem o seu ponto de vista diferente, seu valor diferente, né? Massa. Eu acho que a ideia do Rumos Inteligente vem disso, de conseguir juntar pessoas com background diferentes para ajudar a pessoa que está ali em casa a destravar ideias. Ô Zé, pra gente começar, melhor do que a gente falar de você, eu queria que você contasse quem é o Zé Neto assim, de uma forma que você nunca contou para ninguém. Vamos lá, me dá essa missão. Cara, o Zé Neto é um cara que se vem se transformando muito de uns anos para cá, graças a Deus. Bom, eu caí de paraquedas na profissão de vendas, né? Eu acho que muitos que hoje são vendedores não sonham em ser vendedores. Eu também fui um desses que entrei na profissão de vendedor por necessidade, por precisar ter algo, precisar ter uma grana. Apesar de vir de uma família já classe média ali boa, mas... então, assim, eu sou um cara que sempre lutei para ter as coisas, sempre gostei de trabalhar. Me perdi um pouco nessa jornada por não me entender, mas de uns anos para cá eu consegui me organizar mentalmente, espiritualmente e criar hoje todo esse know-how que a gente tem hoje no mercado imobiliário, que é um mercado muito tradicional, que você mesmo aqui introduziu, né? É um mercado difícil. Quando a gente fala de corretor de imóveis, a gente pensa ali no senhorzinho de terno, né? Uma pastazinha na mão. Eu comecei assim, né? De gravatinha, numa imobiliária tradicional. Mas eu me reinventei junto com o mundo, né? O mundo, ele vem se reinventando. A gente estava aqui falando um pouco agora, perguntando sobre a sua profissão. Você trabalha com IA. Então, imagina o que é que vai ser o mundo daqui 5 anos com essas IAs. E então, assim, o mundo mudou muito com a internet e eu aproveitei essa onda, né? Surfei essa onda da visibilidade inicialmente. E aí, acho que por mérito também, com o trabalho pé no chão, porque assim, a gente fala muito sobre o meu trabalho. Muitas pessoas chegam para falar comigo sobre o meu trabalho no digital. Mas, para um vendedor que performa bem, o offline tem que ser melhor do que o digital. Com certeza, cara. Porque o digital, ele é a vitrine, né? Ele abre portas, mas se você não tiver um trabalho bom por trás, uma boa conversa, um bom entendimento, uma psicologia muito boa para entender de negócios e pessoas, você não fecha negócio. E eu me dispus a me especializar hoje no que é mais difícil, que são imóveis de alto padrão. Então o Zé Neto hoje é um cara, um visionário, né? Eu me considero visionário, um cara que enxerga, um cara que estrategista, um cara intencional. E assim... vejo muitas coisas para o futuro, estou constantemente em mudança, constantemente estudando, sou um estudioso, aposto muito no corretor, no vendedor que se especializa, e eu acho que é isso aí. Vai da apresentação. Respondi a sua pergunta? Com certeza. Bem colocado também. Você me permite, João, eu queria fazer a primeira pergunta de fato, né, por causa da apresentação do Zé. 2 pontos. Primeiro, é que você falou, e inclusive a gente estava conversando isso antes dele chegar. Você não vende um imóvel de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Isso é relacionamento. Ninguém faz uma oferta para alguém na rua e diz assim, tem um imóvel aqui de 1 milhão, me compra. Como que é isso, cara? Como é vender algo tão valioso financeiramente? Como que funciona? Boa pergunta. Eu vou tentar responder ela aqui puxando alguns pontos, né? Primeira coisa é que sempre quando a gente fala isso gera uma dúvida.
um questionamento. Primeiro, a gente não vende imóvel, né? Quem vende é o dono. A gente representa eles e a primeira coisa que o cliente faz é comprar os nossos serviços, comprar nosso know-how, dentro do mercado. Então, e isso é muito claro, é muito bom falar sobre isso, porque nos meus materiais, na nossa empresa, o que eu sempre busco vender é o meu estilo de trabalho, a minha metodologia de trabalho e a metodologia da minha empresa. E dentro da minha empresa eu tenho bons produtos, né? E constantemente eu venho desenvolvendo internamente uma curadoria. Olha que doideira, uma curadoria dentro da imobiliária. Acho que deve ser a primeira vez que vocês devem escutar isso. Primeira vez. Primeira vez. A gente escuta curadoria em numa galeria, Loja de roupa. Loja de roupa, mas como eu visualizo que o meu trabalho é um trabalho diferenciado e a minha empresa trabalha produtos diferenciados, então a gente já não trabalha com todo tipo de produto. Então, isso é muito claro, a gente tenta deixar isso muito claro para o cliente, quando buscar a gente, ele buscar por um estilo de produto, por uma moradia específica, né? Eu, com o tempo, me especializei em residencial. Até tem muitos clientes que me procuram para o comercial, e é uma área do mercado imobiliário que é muito boa, é muito grande, mas eu já tentei estudar mais, me aperfeiçoar mais, tentar entender mais, buscar esses clientes, os proprietários do comercial para tentar me aprofundar mais nesse ramo. Mas o mundo foi me jogando para o residencial. Os clientes me procuram, no residencial. Então, e aí vem o entendimento, né? Constantemente a gente tem que estar entendendo o que chega para a gente, fazer sempre ali uma reflexão de tudo que está acontecendo ao nosso redor, até que eu falei assim, até que eu cheguei e pensei, olha, meu negócio é o residencial. Então, hoje eu imagino que a pessoa que me procura, que me para ali num supermercado, em qualquer lugar, que liga no telefone, é uma pessoa que está querendo morar nos melhores condomínios na cidade, em bons apartamentos, no litoral também, que está buscando algo bom no litoral. Então, assim, o grande desafio que eu vejo é como é que eu posso falar? Esse perfil na cabeça do cliente. Fala assim, pô, preciso morar bem, eu preciso vender um imóvel meu de alto padrão, eu tenho que procurar o Zé Neto. Então eu tento estar assim, né, na cabeça do cliente. Já criou isso mesmo, né? Criou. Aí a minha pergunta sobre isso também. Você vende mais o imóvel ou você se conecta primeiro com o dono do imóvel para você decidir, não, esse aqui vale a pena eu gastar meu tempo aqui? Então, sempre o dono do imóvel, né? A gente vive acho que todo negócio é feito entre pessoas, né? Então, e isso é muito legal, esse ponto que você falou, porque muitas pessoas, né, tentam entrar no mercado imobiliário só pelas comissões. Eu vejo muitos colegas... São boas comissões, né? Principalmente nesse... São boas, tão boas que toda negociação que eu entro muito concentrado, porque ela em todo momento muda um pouco a minha vida. Com certeza. E eu gosto de usar esses gatilhos mentais, e eu falo até para minha equipe isso, falo assim, olha, vocês se concentrem em tudo que vocês fazem, prestem atenção aonde vocês estão entrando, o que vocês estão negociando, porque qualquer venda minha, ela muda um bocadinho minha vida, né? Então, é uma forma de eu entrar mais concentrado e mais respeitando também todas as pessoas que estão na negociação. Mas, voltando, então, muitos entram pensando só no dinheiro. E o dinheiro ele é uma consequência. A gente primeiro tem que entrar e tem que assimilar bem e ter afinidade com os envolvidos, né? No caso, a minha estratégia também é em chegar primeiro em quem vende. Por quê? Porque eu percebo que a dor maior é de quem tenta vender. A pessoa que compra, ela é rei. Eu vou comprar, ela escolhe onde ela vai comprar. Eu vou comprar contigo, eu vou comprar... Não sei, ela escolhe. Mas quem vende é que tem a dor maior. Vender não é fácil. Eu acho que todo mundo já teve aqui uma experiência de venda, vender um celular, vender um relógio. Nunca é fácil. A gente sempre vai numa ideia de que vai vender de um jeito e a experiência torna de uma forma diferente. Então, eu percebo que há uma fragilidade muito no vendedor. Então, eu tento passar a confiança. Hoje eu tenho um trabalho muito voltado com exclusividade. E a exclusividade, ela para o mercado imobiliário, ela não é bem vista, porque as pessoas não usam bem a exclusividade como ela tem que ser usada. Mas eu venho para mostrar uma outra cara, né, desse tipo de trabalho. Então, o proprietário, para mim, ele é muito, muito, muito importante. E na hora de você vender,
A pessoa que vai comprar também. A pessoa que vai comprar também, é muito importante você se conectar com ela. Sabe por quê? Todo mundo tem uma imagem errada de um vendedor, não tem? Tipo assim, rapaz, isso aí só quer me empurrar o negócio, né? Tudo, na verdade, de carro, de casa. Qualquer vendedor, qualquer meu. vendedor. Cara, lá vem aquele vendedor chato. E aí você tem que, primeiramente, quebrar essa barreira de que você não é chato. Você tá lá pra resolver um problema dele. E eu sempre me coloco, e eu deixo o cliente, né? Eu, pelo menos, me esforço para o cliente ter essa percepção de mim. Tanto é que eu não tenho vergonha de ligar, porque muitos corretores, eu não vou ligar para ele agora. Eu não vou mandar mensagem para ele agora. Pessoal, se você já tá com esse medo de ligar, é porque tu não tá já no objetivo de ajudar. Então, sim, tu já tá no objetivo de apenas de mandar uma mensagem, e aí, você vai comprar? Você não faz a conexão com aquela Você não pessoa. faz a conexão. Mas De pessoa, de PF a PF, né? Você Exatamente. não é pessoa física. Mas você não acha Exatamente. que essa sua confiança é muito justamente do posicionamento que você conseguiu construir? De dizer assim, eu tenho um posicionamento, então eu vou dizer entre aspas, eu tenho um respeito. Então, se eu ligar para o meu cliente, você já virou, no mercado imobiliário, pelo menos, você é uma referência dentro do nosso estado. Obrigado. Então, a pessoa recebeu uma ligação sua, ela recebe com respeito. E muitas vezes o corretor iniciante, até mesmo que está lá dentro da sua imobiliária, se ele ligar, será se ele tem esse mesmo respeito? E se não tem, como é que conquista isso? Então, essa é uma excelente pergunta. É claro que a experiência te deixa mais confiante, mais firme. Mas esse é o ponto. Porque por muitas vezes o vendedor ele se sente inferior ao cliente. Ele se sente numa posição de coitadinho, de eu não vou ligar porque ele é o cliente. Mas, na verdade, você tem que entender que foi o cliente que te procurou. E ele te procurou com um objetivo. No meu caso, ele procurou para ver um imóvel, para pegar uma informação do imóvel. Então, eu tenho uma obrigação de passar essa informação. O detalhe é o teu poder de concentração de captar todas as brechas que ele te dá para o momento desse que tu precisa ligar para ele, tu quebrar o gelo. Tu não só ligar para falar, olha, essa casa ela é 2 milhões. Aí ninguém vai querer desenvolver um assunto, 9 horas da noite, tu falando de um negócio de 2 milhões. Entendeu? Mas se você souber se concentrar, armazenar, você não ir com aquela ideia apenas do interesseiro, saber conversar, saber penetrar, aí você vai dar uma quebrada de gelo e vai entrar num assunto que é pertinente e foi por isso que ele te procurou. Ora, as pessoas elas me procuram para comprar imóvel. Então eu tenho que falar de imóvel com eles, né? Agora tudo tem um jeito, tudo tem um momento. Eu lembrei de algo engraçado esses dias, acho que foi até o Caio Carneiro que falou, né? Que ele falou algo assim, falou assim, olha, quando eu fecho um negócio, eu nunca falo obrigado pro meu cliente. Tu viu isso? Eu nunca falo obrigado pro meu cliente, porque quando eu falo obrigado, parece que ele tá... Não, além disso, parece que o cliente fez um favor para ele. Ele sempre termina algo e fala assim, parabéns pelo que você fez. Tipo assim, porque parabéns pela decisão que você tomou. E isso me deu um gatilho muito legal, que é verdade. A gente tá para prestar um bom serviço, né? Então, que o cliente esteja certo de que a pessoa certa para fazer essa consultoria, esse serviço ou vender esse imóvel é esse profissional, e no caso a gente, que quando ele procura. Eu nunca tinha pensado isso. Eu que trabalho na área de automóveis, as montadoras já meio que já dão um parabéns pro cliente quando você recebe o carro, né? Tem toda aquela festa, você que trabalhou especial também com a área automotiva, estoura aquele negocinho, tira o plano do carro e fala parabéns pela sua aquisição. É isso. Isso eu nunca tinha pensado. Pois é, eu também, não desse jeito. E isso, porque o parabéns, você afirma e comprova que ele tomou uma decisão sábia, uma decisão boa. Não simplesmente o obrigado. Ei, obrigado por você ter nos escolhido. Aí o cara fica assim, mas por que eu tinha que escolher ele? Tipo, obrigado, tipo assim, você me fez aqui um favor. Né? Então, mas é interessante isso, né? Muito interessante. E a gente percebe como esses gatilhos de comportamento, eles fazem a diferença de fato. E era outro ponto que a gente vinha conversando sobre o que a gente quer tratar com os nossos convidados, né? Você falou aí um ponto muito interessante. Para eu vender, eu me conecto ali com o meu cliente, entendo o que ele quer e a venda é uma consequência. E a dor do cliente também, né? Que é a coisa mais essencial. A gente que é vendedor, a gente tem que entender por que o cliente quer trocar de carro, por que você quer ir para um carro maior. Você tem que entender a dor do cliente e você vai ao redor dessa dor, né? Sim. Exatamente. Porque quando a gente faz isso, né? Quando a gente entende, eu escutava muito, eu gosto de falar de vendas também, né? Eu considero todo mundo vende. A gente está aqui vendendo uma ideia, né? No momento.
E eu escutava muito pessoal, para vender tem que ter o pensamento positivo. Pensamento positivo. A venda começa no pensamento positivo. E eu achava aquilo uma besteira, né? E um dia eu li um livro, eu não vou lembrar o nome do livro agora, eu sou péssimo para lembrar o nome de livro, porque às vezes eu leio só algumas páginas, metade, pulo. Mas eu li um negócio muito interessante num livro que falava de venda. Ele explicava cientificamente, João, por que o pensamento positivo influenciava em vender. Ele dizia lá que aciona o sistema límbico do cérebro, que é a parte responsável pela emoção e controle, né, das suas atitudes. E quando você ia para uma venda com pensamento positivo, automaticamente seu cérebro acionava essa parte, você tinha mais autocontrole, você tinha um melhor humor, você tinha mais resiliência ali no momento da venda, e isso causava, a consequência era vender mais. E aí quando você falou isso, eu não me preocupo com a venda é consequência. Eu quero a conexão. O que é isso de fato? Explica pra gente o que é a conexão de fato. Como a gente disse, a gente quer entender quais são os momentos que a pessoa consegue fazer para aplicar isso fora do ramo imobiliário, em qualquer negócio. Vou te responder, mas vou complementar isso que você falou com algo que eu faço diariamente, né? E eu tento estar toda hora com essa mente positiva que, cara, ninguém ganha de um vendedor motivado, cara. Um vendedor motivado, ele é imbatível. Porque a venda, ela é muito difícil, mas a venda, ela não tem limite. Ela não tem limite. No meu caso, eu me lembro quando eu estava numa fase muito boa, eu olhava assim, tanto de venda, assim, é uma situação da minha vida que foi muito ruim e eu tive que me reinventar, inclusive nessa profissão de corretor. Eu abria minha janela e olhava assim para fora e via a quantidade de casas e prédios, ficava assim, isso aqui não tem como dar errado, irmão. Olha o tanto de coisa para vender que tem aí. Como é que isso aqui vai dar errado, pô? Então, é essa a visão. Enquanto alguns saem de casa dizendo, nossa, o mercado tá péssimo. Não aguento mais meu trabalho, não aguento meus amigos. De casa, não tem mais o que vender. Aí, pô, se tu for falar agora, com 90% dos corretores vão dizer que o mercado tá péssimo. O mercado tá ótimo para mim, né? Porque a questão é leitura. Você tem que fazer a leitura de como o mercado tá. Hoje o mercado ele não tá para produtos caros. Então eu tô focando em quem tá facilitando venda. Então, eu volto a dizer, quem precisa vender são os donos do imóvel. Nós somos os intermediários. Então tem gente nesse período que precisa vender, que precisa fazer, que tá facilitando, que tá fazendo o negócio. É nesses que a gente tem que estar um pouco mais do lado. Então é uma visão de mercado. Mas te respondendo, como a gente tem que conectar? Como é que é isso? Ser humano, cara. Olho no olho, sentar para conversar. As pessoas acham muito legal os materiais que eu faço na minha rede social. Todos os materiais, quem me dá a dica do que falar no vídeo são os donos dos imóveis. É a minha entrevista no dono do imóvel. Eu sento lá, eu passo 1 hora numa captação, né? Captar é você ir lá e pegar o imóvel, né? Conversar com o proprietário. Que é algo que os corretores detestam fazer. E é chato mesmo. Por quê? Porque você gasta gasolina, vai lá, fala com o proprietário, você manda tempo, e você não vai lá para realizar o negócio, você vai lá para captar, para montar uma estratégia, para tentar vender esse imóvel. É uma jornada longa, consegue entender? E só que eu acho que as minhas ideias elas são um pouco diferentes, principalmente dos meus colegas de trabalho. Os meus colegas de trabalho, eles não gostam de captar imóveis. Eu já acho que o segredo do meu negócio é porque eu capto bons imóveis. Porque, ora, eu sou um vendedor de imóvel. Se eu não tenho o que vender, eu vou vender o quê? Para quem? Né? Então, todas as minhas estratégias, elas saem de um produto. E o produto, ele me traz quem compra. Né? Dá para entender? Sim, com certeza. E um produto bem trabalhado, ele me traz outros produtos para vender. Então é uma cadeia que começa do produto inicial. É que nem uma loja. Tu vai numa loja que ela não tem estoque, que ela não tem uma blusa para mostrar. Ela vai vender? Não vai. Então muitos colegas corretores preferem primeiro o cliente que compra. Para depois, aí tipo assim, aí aparece o cliente que compra. O João quer comprar um imóvel X. Aí ele vai ligar pro Vitor. Aí o Vitor, você quer esse imóvel? Tudo bem, depois eu vou atrás para você do imóvel. Tu acha que o João vai ficar te esperando? Se aparecer que já tenha de pronto. Forma alguma. Aí ele vai no Instagram do Zé Neto e fala, olha, ele tem isso. Eu vou ter que falar com o Zé Neto. Aí ali, ele já acaba ficando numa bolha, né? Porque ali eu já vou conversar. Então, quem capta muitos imóveis, que tem bons imóveis, já entende bem do mercado, já entende o que tem num lugar, no outro. Então, ele fica numa bolha. Né? Então, assim, essa conexão, ela é feita realmente de forma humana. De forma de quem quer ajudar.
de um entendimento, de um profissionalismo. Então eu chego, eu sento, eu olho, eu converso, eu falo sobre valor. É raro o imóvel que eu pego que o preço fica do dono do imóvel. Por muitas vezes quem precifica o imóvel realmente sou eu. Então, pode parecer uma coisa lógica, mas por muitas vezes não é. Por muitas vezes tem muito imóvel que é anunciado de forma errada porque o dono quer aquele preço. Quer preço X, mas você que é o cara que está no mercado vai entender, né, cara? Mas poucos... orientação, né? Mas poucos corretores têm esse diálogo de, olha, mas está errado. E como eu sou uma pessoa que eu vivo de negócio, então esse ponto do preço, para mim, ele é muito importante. Então, algo que não é coerente com a minha metodologia de trabalho, com a minha ideia de preço, eu não trabalho. Porque eu vou fazer o quê? Verdade. Eu vou pegar um imóvel só para satisfazer o cliente e ele não vai me gerar um negócio, e aí ele diz, mas o corretor... Vamos supor, eu avaliei o imóvel 500 e o corretor avaliou 1 milhão, aí eu falo, então o que avaliou 1 milhão deve ter cliente para pagar 1 milhão, eu só tenho que pagar o 500, fala com ele então. Que com ele é melhor. Ele que vai resolver a tua vida, vai com ele. Tem que ter essa coerência, então, né? é algo muito humano, objetivo e profissional, porque eu acho que as pessoas, elas vêm pra gente para saber a realidade de uma situação, né? Pessoal, eu preciso resolver isso, Zé Neto. E aí a gente senta para resolver, de fato. Você quer resolver? Então vamos resolver. Entenda, quanto mais caro eu vender, mais eu ganho, que eu ganho comissão. Então, para mim, é mais interessante o mais caro possível para vender. Mas para eu ganhar e você ganhar, a gente precisa vender. Então a gente precisa achar o preço. Por aí vai. A gente fazer uma pergunta. Você falou muito sobre também ser humano também, e você falou que tem uma equipe. Como é que foi essa transição de gestão? Você foi um cara que era autônomo, né? Chegou a ser autônomo de ter uma equipe. Você tem essa gestão. Hoje em dia, a gestão para você é uma coisa mais ágil? Você gosta de uma coisinha mais organizada? Ou é uma junção das duas coisas? Cara, na verdade, eu ainda estou no processo, né? É um negócio difícil, hein? É difícil, cara. É difícil. Confesso que é hoje o meu maior desafio. Mas era um passo que eu precisava dar. Exatamente, eu passei muito tempo como autônomo. Sim. E o passo para a equipe, primeiramente foi, eu entendo que necessidade, foi organizacional. Precisava de um espaço físico já para atender meus clientes. Antes eu atendia em casa. Em casa, sim. Meu escritório era em casa, não recebia ninguém em casa. Mas hoje o cliente também quase não vai no escritório, né? E também, tipo, depois da pandemia ficou tudo mais fácil também, né? Com certeza. Ninguém queria mais escritório. FaceTime, Eu mesmo deixei meu escritório desde a pandemia. Mas eu comecei, pela quantidade de negócios, eu percebi que eu estava no momento de voltar para um escritório. E também, eu sempre tive considero que eu sempre tive um atendimento bom, uma atenção aos clientes, e eu estava perdendo isso. Eu não estava conseguindo mais. As pessoas me procuravam, os clientes me indicavam e eu não conseguia ir no imóvel, eu não conseguia atender. E aí aquilo que era muito bom, aquilo que o cliente falava, pô, vai no Zé Neto, que o cara é bom, ele é atencioso, não sei o quê, eu tava perdendo, o Zé Neto, pô, não me atende, ele não vai. Então eu precisei ter uma equipe para me dar esse suporte. Só que agora eu vivencio os desafios de uma equipe, de padronizar. Hoje agora eu sou o louco do processo, fico tentando achar processo em tudo. É porque dá muito desgaste explicar, cara. Dá muito desgaste. Tem que e quando não tem processo, se você sai, a roda não gira, né? Cara, e aí eu não me lembro de ter falado isso, né? Aí lá vai tu, eu falei, putz, tem processo pra tudo, velho. Né? Então, assim, hoje é meu desafio. E eu sou um cara meio, não vou falar perfeccionista, né? Nem super organizado, mas eu preciso que as coisas elas andem numa linha. Numa linha de produtividade, numa linha de constância. Eu sou um cara muito disciplinado e inclusive uma das diferenciais que eu vejo no meu trabalho é a disciplina. É disciplina num conjunto, né? Disciplina em ações, disciplina em atendimentos, em constância de trabalho. Eu não alivio, eu não relaxo depois que eu vendo. Eu tenho disciplina de atividade física, enfim, eu vejo que eu sou muito disciplinado, né? E eu tento passar isso para a equipe, tornar a equipe disciplinada, e agora eu estou num momento de cultura, enfim, estou numa bagunça mental. Mas isso é tão legal de você se ver, né? Tipo assim, se você se olhasse pro Zé Neto de 20 anos atrás, você ia imaginar que você estava tendo essa dor de cabeça atualmente? Não.
Não, porque na verdade, eu fazia discurso contra ter equipe. Eu já fui essa pessoa, eu sei como é. Pra que eu vou ter equipe? Eu vender 3, 4 imóveis, pra mim tá bom. E realmente é muito bom. Mas aí vem um outro lado agora do desenvolvimento pessoal. Eu sinto a necessidade de contribuir na vida de outras pessoas também, sabe? O lado pessoal também, né? O Zé Neto Pai teve filho recentemente, de Isso. casal de gêmeos. Você querendo ou não, você começa a pensar nisso. Eu que tô me organizando já para ter filhos recente, em breve. A gente pensa muito nisso, porque eu vejo você assim, eu vejo o João assim, eu sou assim. A gente tem uma carga de trabalho muitas vezes desmedida mesmo. A gente começa a trabalhar, não tem hora para parar e vai. E a gente deixa um pouco esse lado pessoal de lado. E quando a gente começa a entender que o processo é que faz com que a gente consiga ter os mesmos ganhos, gerenciando uma empresa sem necessariamente ser o motor dela, que se você sai ela para, aí você começa a ficar nessa confusão. E agora, como é que eu faço? Só que a gente estava falando disso, e falando de inteligência artificial, né? Eu lhe vejo, como você mesmo disse, um cara visionário. Você com certeza em breve vai usar a inteligência artificial para padronizar muito desse seu processo. Isso vai ajudar muito. Tô usando muito, já. Tô quebrando cabeça já com algumas ferramentas. Mas a princípio, até para implementar, a gente tem que saber como funciona antes sem dela, né? Sim. Você precisa dar o direcionamento para ela também, né? Até mesmo o processo prévio, né? Exatamente. É por isso que eu tô nesse estudo aí, quebrando essa cabeça. Mas vai dar certo. Não, com certeza. E Zé, tem uma coisa, eu lhe acompanho, né, no Instagram. Tem uma coisa muito interessante. A gente vem falando aí de preço, de conexão com o cliente, mas tem um negócio que eu vejo que ele se evidencia principalmente em rede social, que é o valor dos imóveis em Teresina. Eu vejo que você às vezes responde lá nas perguntas que se tornam reels, o pessoal falando, o preço dessa casa aí eu compro uma mansão 3 vezes maior em Goiás. É polêmico. Pronto, vamos falar dessa polêmica. O que você acha dos preços das casas em Teresina? E óbvio, você diz, quanto mais caro, melhor para você. Melhor, mas qual a muito opinião melhor. real disso? Sua, em relação ao mercado fora daqui? Na verdade, é assim... Eu entendo as pessoas que falam e eu me incluo no meio delas em alguns pontos. Sim. Mas é uma coisa óbvia. Em todo mercado existem produtos que muita gente não tem condição de ter e poucos têm acessibilidade para isso. E quanto mais você vai mexendo em um determinado nicho, você vai descobrindo outras coisas. O Zé Neto, há 5 anos atrás, sabia que existiam imóveis desse porte? Não. Como é que ele sabe agora? Porque hoje eu vou mexendo, vou subindo, até ter acesso a esse tipo de imóveis e fazer negociações em cima desses imóveis. Vou te falar que Teresina é uma visão de um cara que realmente é dentro desse mercado. Vou te falar a minha visão, o perfil do cliente, desse cliente aqui em Teresina, né? O teresinense é um público muito vaidoso. Eu não sei, assim, eu acho que hoje faz parte, é cultural. As pessoas gostam de ter coisa boa, investem muito em imóveis, porque a gente não tem muito lazer na nossa cidade, ou tem pouco lazer, ou merecia ter muito mais lazer. Então, o grande atrativo, o grande centro de confraternização é a casa de alguém. Verdade. Então, todo parente tem um tio que tem a casa, né, o amigo que tem a casa. Então, eles investem muito. Tem muitos projetos fantásticos na nossa cidade. Você entra num Alphaville daquele, no Aldebarão, você fica de boca aberta com a quantidade de projetos. Olha, tem casa aqui que eu já entrei, que só de automação tem mais de R$1 milhão. Automação. Tem essa mesma casa, o projeto, o arquiteto, foi 350 mil o projeto. Aí aquela coisa, vamos lá, tem arquiteto que cobra 10 mil para fazer um projeto. Tem arquiteto que cobra 350 mil. Por que um paga... Por que esse cliente foi no de 350 mil? Então, assim, Ali, né? eu entendo que é o que eu tento explicar isso lá por uma forma mais de tentar educar o mercado e passar o meu ponto de vista de que existem vários tipos de produto no mercado. Só que o que chama mais atenção é o mais bonito, o mais imponente e o mais requintado. Só que para esse produto, o preço também ele é diferenciado. Com certeza. E fala que tem aquela briga no Alphaville, né? De quem tem o maior castelo. O público de Teresina ele é muito vaidoso. Vou te falar que às vezes tem negociações que eu entro, o cliente entra na casa e fala assim, olha amor, a casa parece com a casa do fulano. Aí você vê que começa a brilhar o olho. Realmente existe uma disputa aí. Não vou falar que isso é ruim, claro que não. Cada um
As pessoas, elas... entendem como é que vive, né? As pessoas, elas... Tem sua maneira de viver. Tem sua maneira de viver, é cultural nosso, tipo, de investir, de gostar de coisas boas. Então, assim, a gente está comentando sobre isso não quer dizer que é um perfil negativo, né? É um perfil consumista no mercado. Com certeza. Eu vejo que nem é só Teresina. A gente tem uma sociedade mesmo que caminha para isso. O ego, ele tá no centro de muitas coisas, inclusive das negociações. A gente tem... Eu vejo muito isso nas pessoas de, como você disse, eu não tenho, vou usar o mesmo exemplo, né? Muita opção de entretenimento em Teresina. A minha casa, se eu tenho condição, a minha casa vai ser o entretenimento, mas eu quero que o meu entretenimento seja melhor do que o do meu vizinho. Na verdade, é acessibilidade e o que você pode e consegue ter. Sim. Vamos lá, um Rolex, ele custa o quê? 50 mil reais. De entrada. Tu compraria um Rolex? Hoje, vamos lá, vamos responder bem direto. Com o dinheiro que eu tenho, apesar assim, vou dizer, Vitor, você pode comprar? Fazendo um esforço, sim. Mas não, apesar de eu gostar muito de relógio, mas hoje eu não compraria. Você não compraria. Aí eu vou fazer uma pergunta mais delicada, mas meio que você respondeu. Você teria os 50 mil agora para pagar? Teria. Mas eu não compraria. Porque isso muda uma percepção, não é nem uma percepção, desestabilizaria outros pontos da minha vida. Então é uma questão de você ter acessibilidade, você ter... Porque para uma pessoa que compra, eu conheço clientes que têm coleção de Rolex. Sim. E isso não quer dizer que ele é diferente de você, ou não. Não, ele tem um outro momento de vida, ele tem outras... ele tem outros hobbies, e possivelmente você tem algum hobby, mas é mais caro do que ele, e por aí vai. Eu costumo dizer para minha esposa que eu tenho 3 vaidades financeiras. Eu não sou... Hoje, eu já fui esse cara. Eu tenho 32 anos, né? Eu já fui o cara quando mais novo, você não tem muita consciência, eu fui o cara que queria andar sempre com roupa de marca, o melhor tênis e tal. Só que hoje eu tenho 3 vaidades financeiras. É carro, casa e relógio. Mas eu ter essa vaidade não quer dizer que eu já tenho condição de ter tudo dentro da minha vaidade. Então eu vou muito do que eu tenho condição dentro da minha vaidade. Então eu tenho um carro legal para minha condição financeira que, segundo os especialistas, ainda não era para eu ter. Era para eu esperar ter muito mais reserva do que era para ter para conseguir ter um carro. Então a minha casa, eu cuido bem da minha casa. Mas são as únicas 3 vaidades que eu tenho, né? E eu vejo que às vezes as pessoas... elas se perdem um pouco por aí. E nesse seu mercado, você lida com muita gente com poder aquisitivo maior. Você vê muito disso dentro do seu mercado? Me fugiu o final da pergunta. Assim, se esse ego, você ir muito pelo ego, se ele influencia de fato no seu mercado, na hora da venda. Cara, em alguns pontos sim. Principalmente em mesa de negócio. Quando um tá vendendo e um tá comprando, e o ego, né, ele tá dentro um pouco da negociação. Sim, com certeza. Tu tá vendendo imóvel, o João tá comprando. E aí a gente sempre trava, ainda mais em imóveis caros, o preço sempre é muito discutido. E aí o João fala assim, a casa vamos dizer que é 2 milhões, o João bota, eu pago 1.700. Aí tu fala, não, eu só vendo por 1.900. Aí o João, não, mas eu só pago 1.700. Aí o cara, eu não tô precisando desses 1.700 dele, não. Tá chamando de lease, né? Então, existe um pouco de ego, né? Existe um pouco de ego na compra também, porque quem é que tem 1 milhão e pouco para dar hoje? Né? Então, são sentimentos que na verdade, eu nem encaro tanto como ego, eu encaro como a adrenalina do negócio. A pessoa começa a se dispor a gastar um dinheiro desse, aí ela começa a ter movimentos que o cérebro começa a autodefender ela, que aí vem alguns gatilhos né, que aí às vezes as pessoas elas ficam um pouco nervosas e falam uma coisa ou outra. E para quem está vendendo, é o movimento contrário de uma ficha que está caindo. Nossa, eu estou vendendo meu negócio, mas eu não vou entregar de qualquer jeito. Mas aí eu... não vou entregar as minhas coisas do jeito... Então, assim, é tudo um movimento. Então, assim, a gente tem que ter uma sensibilidade para perceber quando as coisas estão indo por esse lado, para a gente sempre deixar tudo mais leve. É o mediador, né? O mediador. Isso foi uma coisa que você teve que trabalhar durante a sua carreira para o seu ego não falar mais alto do que... Muito. Sabe por quê, João? É muito engraçado isso. Existem várias etapas da venda. A primeira etapa,
que é a que todo mundo comemora, que o cliente fala, você olhou a casa, eu quero. Aí o cara, eita, eu vendi. Tá longe Essa ainda. é a que eu boto a mão na cabeça. Eu falo, agora a gente vai pro principal, que é o papel. Meu amigo, o papel é outro game. Que aí vamos, cláusula, e vai, e não sei o quê. Aí o cara, não, eu vou pagar 2 milhões é à vista. Aí na hora de falar, não, aí o à vista não é à vista, é 500 mil agora, o resto financiado. É o outro, mas não era à vista. Aí o cara vai. Aí é outro game. E tem aqueles ainda, infelizmente a gente pega muita situação de casal se separando, falecimento, que na hora de assinar o papel, o cara que tá vendendo não assina, que a ficha cai, que é aquela história que eu tô falando. Falei, não, cara, eu pensei melhor, não vou vender, né? Então, é muita emoção no meio disso. E, então, assim, tantas que eu já tenho uns termômetros que eu vou sentindo. Tipo assim, o cliente sumiu, eu passei uma proposta, o cara sumiu um dia, alerta ligado, tem alguma coisa acontecendo, né? Aquele feeling, né? É de o vender. feeling. Por exemplo, eu tenho uma superstição, eu não passo proposta na sexta. Não passo. Não passo. Mas é por Só causa na de experiência segunda. ruim ou não? Rapaz, porque é proposta para a pessoa que tá vendendo, né? Porque esse que tá vendendo não sabe, ele encontra alguém e alguém sempre caga pau no meu negócio. Verdade, já aconteceu isso comigo Meu já. amigo, o cara chega a recontar, ei, tô ali vendendo um negócio. O cara, como é que é? Quanto? Rapaz, tu tá dando teu negócio. Cara, eu não passo. Faz sentido, faz total sentido. faz velho. muito sentido, Nunca faz pensei muito dessa sentido. forma, cara. Nossa, mas eu já tive um negócio desfeito demais por amigo, por parente. E, pô, e assim, e vários se arrependeram. Cara, é muito difícil, porque assim, por muitas vezes o parente, o amigo, não é nem por maldade, é porque ele não tá vivenciando aquilo, O cara. momento, Ele né? não sabe de nada, ele é um achismo. Fala, oh, tu vai vender tua casa por esse preço. Um amigo meu vendeu uma casa aqui por tanto. E meu Coisa brother, é o nenhuma. mesmo lugar? Onde é que é o terreno? Até o É, terreno... É, Mas- é só porque quer intrometer mesmo, quer falar. Cara, quer. E aí, assim, aí eu já inverto. Se eu tenho um negócio muito bom na segunda, eu falo assim, ó, eu tô trabalhando um negócio aqui muito bom. Segunda-feira eu venho com a notícia boa pra você. Que aí eu já deixo ele ansioso. Aí já é bom Pra ele, né? que os clientes não estejam escutando isso. Vamos cortar essa parte aí. E Mas Zé, tudo é um jogo, né? aí, desculpa pular para outro assunto, mas esse pulo para o marketing digital para você, é onde veio esse gatilho? Para onde veio esse... Foi durante a pandemia que você falou, mas de onde veio? Cara, eu preciso fazer isso para realizar isso que eu quero fazer. Cara, assim, eu vou te resumir rápido essa parte. A internet, ela veio como uma saída para mim, né? Eu sempre fui corretor, aí eu fiz umas vendas, fui ter outros negócios, me dei mal, quebrei, larguei nesse período a corretagem, fiquei esquecido, ninguém lembrava mais de mim. E aí eu falei assim, eu preciso voltar para o mercado imobiliário, porque foi onde tudo eu consegui, e aqui eu acho que eu consigo Fomentar a voltar. janela que você falou, né? Você viu... O momento da Muita coisa janela. pra vender. O momento da janela. Ali eu falei assim, cara, isso aqui não tem como dar errado, irmão. Não tem como. Vai ser duro, mas vai dar certo. E aí eu comecei a pensar, né? Ali era 2018. Esse período era 2018. Aí eu comecei a pensar. Falei, cara, eu vou voltar, mas eu não vou voltar para nenhuma imobiliária. Que antes eu trabalhava numa imobiliária. Eu vou voltar autônomo. E eu pensava, cara, como é que eu vou chamar a atenção do público contra imobiliárias tradicionais aqui, Valdo Matos, Rosângela, Rocha e Rocha. Como, cara? Como é que eu vou chamar a atenção? Ninguém vai querer botar. Sim. E aí eu comecei a olhar a internet já estava ali, o Instagram já estava ali, e eu comecei a ver os primeiros vídeos imobiliários. Não tinha muita referência, era muitas poucas pessoas. E aí me chamou a atenção um cara lá no Espírito Santo, chamado Jorge Oliveira, que... Putz, muito bom o trabalho do cara. E aí ele já tinha um curso, né? Que era R$700. E aí eu pedi minha mãe cartão de crédito, ela passou. E ali naquele curso, ele ensinava as noções básicas de gravar, editar e patrocinar. Naquela época já tinha dentro do negócio dele tráfego. Ele já fazia tráfego naquela época. É por isso que ganhava dinheiro, era sozinho. Só ele fazia negócio, pô. Tudo era Mas- mato. E era né, muito cara? barato Mas, fazer. mas a minha sorte foi essa, que quando eu comecei, era também só eu que fazia aqui. Ninguém gastava dinheiro com isso. Mas enfim, ali eu vi
E ali eu senti aquela, cara, a internet ela não tem limite. Aqui ela é o único lugar que ela vai me levar. Se eu acertar a mão, ela vai me levar. E aí eu comecei a insistir. Né? Aí foi aquela história, tive dificuldades de ter os primeiros imóveis, porque eu chegava aqui em Teresina e falava assim, pô, vou gravar, vou botar na rede social. E o mercado daqui é muito tradicional. Eu falei assim, eu não quero minha casa Na rede social, eu não quero um vídeo da minha... Tá ficando doido, Zé Neto, vídeo. Eu falei, calma, você não quer vender? Calma. Então era um desgaste. E também algo difícil para mim, mas eu tava com tanta dor, e aquela história do corretor, do vendedor motivado, né? Não é nem que eu estava muito motivado naquela época, mas eu tinha uma necessidade tão grande, e eu precisava fazer aquilo acontecer, que, cara, é por isso que eu não... É por isso que é difícil um vendedor ter uma conversa comigo e ele botar desculpa, cara, porque não tem como botar desculpa, cara. A desculpa é uma barreira que você cria para você mesmo. Na verdade, o mundo é cheio de possibilidades, né? E eu agarrei essa possibilidade, sofrendo crítica, galera tirando A onda. gente falou na Norra, né? Falei lá na Norra e até esqueci algo muito engraçado. Os meus amigos me chamavam, sabe como? Zé Pinho, por causa da Gabi Pinho. Aí era o Zé Pinho. Eu esqueci de falar isso. Era o Zé Pinho, os caras tiravam onda comigo. E aí, assim, eu usava gatilhos pra continuar na minha luta. Que era o quê? Falei, pô, se os caras estão tirando onda, estão zoando, estão fazendo mesmo, é porque estão vendo. Então, meu objetivo é ser visto. Aí eu chegando. Tá chegando. Aí eu fiz aquele vídeo que eu falei lá do cachorro, que chamou muita atenção. E aquele vídeo me trouxe vários outros imóveis. Aí eu comecei a fazer uma coerência no meu trabalho. O Instagram começou a ficar bacaninha com alguns vídeos, ainda sem muita constância. Eu ainda não sabia, naquela época não se falava muito sobre ter constância em rede social. A rede social ainda era algo muito amador pro Brasil todo, né? Mas eu fui chamando atenção, fui crescendo devagar, fui fazendo tráfego, e ali eu comecei a entender. Aí eu entendi de posicionamento, aí como eu comecei a gravar vídeo e tal... Aí eu falei, putz, agora eu preciso ter uma aparência melhor. Preciso buscar vestimentas. Uma roupagem diferente. Né? Vestimentas. Aí entra a história do posicionamento diferente. Aí vem um posicionamento mas até então... Aí vem a história do nicho, que até então... Mas tipo assim, foi tudo automático nesse momento, sem tanta estratégia. Mas, sem estratégia no papel. Mas na minha cabeça, tinha uma estratégia. Aquele negócio de começar e deixa a bola rolar, que você confia em você... E tem um plano ali por trás que é Deus vai guiar a chegar a esse ponto, né? Foi mais ou menos isso, né? Bora começar e... Momentos. É aquela história, cara. Não espera o melhor cenário para começar. Comece com a bola rodando, tu vai ajustando o time. E isso faz muita... Eu escutei algo parecido com isso. Não é bem assim, né? Eu simplifiquei essa frase. Mas é muito isso, cara. Muitas pessoas esperam o cenário perfeito, mas ele nunca tem, cara. Nem aqui hoje eu tenho um cenário perfeito. Sim. Tipo assim, eu queria mudar tanta coisa pra estar trabalhando de uma forma diferente, mas isso não existe, pô. Isso aí é mito, é folclore, né? Não existe cenário perfeito. Existe... Em profissão nenhuma, né? Em profissão nenhuma, cara. Em profissão nenhuma, cara. O que existe é vontade, né? Fé e realmente muita vontade das coisas acontecerem. E foi isso comigo. Eu realmente tive essa visão primeiro. Eu me lembro que a galera do mercado imobiliário ficava tirando onda, ficava dizendo que não vai. Mas eu fui tendo alguns resultados. Aí chegou a pandemia. E foi muito legal essa história da pandemia. O tempo tá de boa ainda, né? Tá tranquilo. Na véspera da pandemia, cara, eu tinha na conta R$3.053, sei lá, um negócio desse. Aí apareceu um cara chamado Robson Style, que hoje é meu amigo, e ele tava falando de mentoria e tal, e a mentoria dele era R$3.000. E isso era, tipo, 13 de março, né? Tudo fechou no dia 15. E já tava tudo pá. E o cara, esse é o meu último dia... vou fechar o carrinho, não sei o que. Eu fiquei até 11 horas da noite assim, ó, vou comprar essa porra, vou ficar liso. E eu olhava assim, o que é que eu tenho pra receber? Não tenho nada pra receber. Eu vou comprar esse negócio. Eu comprei. Irmão, foi a melhor decisão que eu fiz, porque dia 15 parou tudo. E ele parou lá em São Paulo. Então a gente fez uma mentoria, cara, do dia todo. Semanas toda. E ele ficava e ele conversando. Cara, faz isso, ajeita isso aqui. Aí eu me lembro muito bem que ele chegava. Aí eu falava, putz, Robson, e agora, irmão?
tá tudo parado, velho, o que é que a gente vai fazer, cara? Eu tô lascado aqui. Ele falou, irmão, se todo mundo parou, mete o pé. É agora. Pega os vídeos, vai lá onde nas casas que tu pode ir, nas casas vazias, faz vídeo, grava, faz live, faz não sei o quê. Mano, ele injetou um ânimo em mim. Só que essa mentoria, olha só como é a vontade, né? E é porque assim, por muitas vezes as pessoas também ficam naquela, eu não recebo a palavra certa, ou eu não recebo o estímulo certo. Recebe. Por muitas vezes é o que você faz com o que você recebe. Porque nessa turma de mentoria era eu e mais, sei lá, acho que uns 10, 15, não lembro. Dos 15, eu deslancei, os outros ficaram. Então todos receberam a mesma palavra. Sim. Só que eu tava numa vontade tão grande de querer me transformar. Não que os caras não performaram bem, né? Eles também performaram, mas não foi o mesmo resultado. Né? A tua sede, minha sede era maior. Sim. E aí que foi? Aí a pandemia, ela me... Ela foi um foguete pra mim. Nos termos de hoje, o pessoal usa muito o termo do poker, né? Deu o all-in. Você deu ali seu all-in, você jogou tudo que tinha. E eu vejo muitas histórias de quem despontou assim, em várias outras áreas, de pessoas que eram literalmente o tudo ou nada. Eu fiz aqui o que eu tinha, se eu não tiver resultado aqui, eu tô lascado. Então deixa eu dar o resultado. E foi muito do que você falou, e eu vejo isso com muita gente, cara. Eu acho que também tem muito disso, de ou eu faço dar certo, ou eu faço dar certo. Não tem outra não tem outra escolha, cara. Não tem outra escolha. E foi isso aí. Aí a pandemia, eu fiz muito material. Aí, tipo assim, foi muito legal também. Outro gatilho aqui que eu lembrei. Antes da pandemia, o meu formato de vídeo era o vídeo mais profissional. Era aquele videomaker e tal. E aí, como na pandemia eu não tinha mais videomaker, tava todo mundo parado, eu comecei a fazer os vídeos eu mesmo fazendo. No celular, editando e tal. E aquilo, quando eu vi que eu conseguia fazer aquilo, eu falei, putz, agora eu vou embora. Porque agora eu não preciso mais de ninguém. E aí eu comecei a filmar, gravar, editar. E, cara, na pandemia eu vendi muito. Eu não me lembro, assim, uma época que eu vendi tanto na minha... Assim, né? Vendi mais depois. Mas foram muitas vendas, cara. Muitas, tipo... Eu peguei o boom todo do Alphaville, que o lote mudava de valor todo dia. Verdade, não tinha nem me tocado disso. Cara, tinha uma negociação que... Na época o lote já tava 400 mil. Aí o cliente me procurou, eu tava 400 mil. Aí no dia seguinte ele me procurava, a mulher, não, agora é 420. Aí o cara, porra, mas como assim, não sei o quê. Aí, não, pô, eu não quero não. Demorou 2 dias, aí ele voltou pra mim, eu vou pagar os 420. Ligava pra mulher, não, agora é 480. Porra. Aí o cara, pé da vida... Aí 2 dias depois ele apareceu, pergunta lá quanto é o valor de hoje. Aí eu fui lá perguntar, era 520. O cara pegou e pagou os 520. Em uma semana, porra, algo que era antes da pandemia 180 mil reais. E não tinha quem queria. Eu peguei tudo isso daí. Muita venda, muito negócio. Foi um momento muito legal. E aí foi uma crescente. Aí depois disso, esse trabalho na internet me levou pra televisão. Não sei se tu sabe, sim, programa na televisão, que aí fora do... O Hot foi a época do teatro. Que aí eu falei, putz, agora eu tenho que aprender a falar mesmo. aí vem a história de estudar, tá se capacitando. É que a gente tava falando, né? Que até curso de teatro o Zé Neto já fez para conseguir conversar melhor com você que tá aí de casa. E era justamente isso que a gente tava... Nosso verdadeiro intuito, né? Porque quem vê ali o Zé Neto onde tá hoje, que construiu hoje, não sabe o que é que esse ele fez. Esse quer só pegar o telefone e gravar. Gente, eu tô com o imóvel aqui impecável, não é... Nasceu pra isso. Tem muita gente que fala, né? Não, nasceu pra ser bom na matemática, mas ninguém nasce bom em nada, né, cara? Você tem que ir lá, correr atrás, aprender e você vai ser a referência de que nasceu dessa forma. Sim. As pessoas sempre julgam ali, não é nem julgar, né? Elas olham sempre o final, não acompanham toda a jornada, mas por trás de todo mundo que tá ali despontando, né? Tem sempre uma história de luta ali, de transformação, principalmente por trás. Boa. João, você tinha me falado que queria fazer uma pergunta pro Zé, que eu acho interessante, o que ele falaria, né? Tá. Zé Neto, se eu pudesse perguntar pra você agora, o que você falaria pro Zé Neto de 20 anos atrás? Cara, essas perguntas... a gente sabe que já tá encerrando, né? Quando chega nesse tipo de pergunta, né? Cara, eu acho que pra mim, sinceramente falando, eu não falaria muita coisa diferente, não. Eu falaria, continua, irmão, que vai dar tudo certo, como vem dando certo. Eu errei muito nesse período de lá pra cá, mas todos esses erros, eles me fizeram e me fazem crescer muito, né?
O único ponto que eu, às vezes, me debato, que eu poderia ter, já ter descoberto antes, né? Foi ter entregue a minha vida para Jesus antes. Eu tenho 3 anos que eu virei evangélico. E foi muito legal que eu entrei na igreja, as pessoas chegavam para mim e falavam assim, caramba, o que é que tu tem? Tu tá na igreja e tal. Aí eu falei assim, não, galera, eu tô ótimo, por isso que eu tô aqui. Eu não tinha nada, né? Mas eu tinha um vazio, cara, nada me completava, nada me preenchia, eu tava sempre agoniado, e as coisas dando bem, e conseguindo ter as coisas, e já na visibilidade, fazendo venda, fazendo tudo, mas um vazio. E lá eu encontrei algo fenomenal na minha vida, um conforto. Deus fala comigo direto, eu escuto, eu oro, mudei amizades, mudei ciclos, bebida, ambientes, tudo de forma automática, natural. E hoje o meu conforto é estar entendendo cada vez mais a palavra. Isso eu teria descoberto antes. Mas a gente sabe, e a própria Bíblia diz, que as experiências é que faz um homem, né? Com certeza. Então, também todas as minhas experiências, elas me ajudaram até ter esse entendimento. São né? válidas, no final elas são válidas, né? Elas são válidas, né? Então, hoje, eu, depois desse encontro, a minha vida ela tomou mais sentido, entendeu, João? Vitor, ela tem um propósito mais completo. Eu consigo ver quem realmente é o Zé Neto. Eu consegui criar uma identidade para mim de vida. Talvez seja isso, talvez não. É também o motivo disso, da empresa, de estar ajudando outras pessoas. A gente ajuda pessoas também. Através do nosso trabalho, eu devolvo um pouco também para o reino. Então, eu sou um instrumento de Deus aqui na Terra. E, cara, isso para mim é maravilhoso. Talvez isso eu falaria pro Zé Neto, maneira aí algumas coisas. Vai ali alguns encontros especiais. Mas eu acho que a minha jornada, cara, foi uma jornada difícil. Mas eu sou muito feliz, assim, com muito pé no chão, tá? Ainda me vejo conquistando muitas coisas. Tá muito longe. Mas eu sou muito sincero, sou muito feliz com o que a gente já plantou, com o que a gente planta. Eu levo muito a sério o que eu faço, o meu trabalho é com muita ética, com muita transparência. Acho pouco provável ali, assim, a gente não tem nenhuma história de cliente insatisfeito, graças a Deus. Então essa para mim é a nossa maior vitória. Que massa, cara. São palavras bem fortes. São bem fortes. Isso é isso. E é isso, né, João? Cara, eu queria lhe parabenizar como empresário, como pai, como marido, como filho. Eu tô conhecendo você melhor agora e você realmente é uma pessoa que tem uma áurea, vamos falar assim, positiva, que dá pra ver que você vem pro mundo realmente para ajudar as pessoas. Eu lhe agradeço Obrigado. por vir por aqui para acreditar no nosso projeto. Irmão. Amém. Fazer Obrigado. diferente. Parabéns pela decisão de ter vindo aí. Não, Zé, mas brincadeira à parte. Não me arrependo de falar que eu falei no começo, né? Queria ter trocado essa ideia mesmo com você, muito interessante. Muito bom ouvir sua história, ouvir sobre o mercado, ouvir tudo isso aí. Espero que você volte mais vezes pra gente trocar mais ideias. Mais uma vez, muito obrigado. E é isso, João. Encerrando nosso podcast de hoje, né? Obrigado, pessoal que está em casa. Agradeço muito por você estar aqui assistindo com a gente. Obrigado, pessoal da Switch, que está ajudando a gente aqui a realizar essa gravação. E obrigado, Zé Neto, novamente por participar e acreditar na gente. Parabéns a estar conosco. Tá? É isso aí, pessoal. Eu que agradeço aí o convite. Estou sempre aberto aí para contribuir. Vamos fazer mais histórias para voltar aqui e conversar mais. É isso aí. Obrigado. Até mais, pessoal. Valeu, pessoal.